A graça e a paz. Hoje nós vamos mergulhar nas Escrituras e fazer uma análise de um texto fortíssimo. Eu estou falando do capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Para nos guiar hoje, eu trago aqui uma leitura do nosso estudo base. Fizemos um estudo aqui maravilhoso e eu conto com a ajuda de um grande amigo. Olá, seja muito bem-vindo a este momento de estudo e aprendizado. Hoje, nós vamos compreender, de forma profunda e clara, o capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Este é um dos textos mais dramáticos e visuais da Bíblia, e nos mostra o que acontece quando uma nação decide confiar em suas próprias forças e se esquece de Deus. Maravilha! Isso soa bastante atual, mas antes de nós julgarmos a atitude do povo, a gente precisa entender o contexto. Qual era a realidade política e militar daquela época? O que estava acontecendo que gerou tanto pavor? Para começarmos, imagine o cenário daquela época. Estamos no final do século VIII a.C. A maior superpotência do mundo naquele momento, o Império Assírio, está marchando e destruindo tudo o que vê pela frente. Eles já haviam derrubado o Reino do Norte, e agora o exército do rei Senaqueribe está cercando as muralhas de Jerusalém. O profeta Isaías chama Jerusalém, de forma poética, de o Vale da Visão. E a mensagem que ele traz é um forte alerta contra a atitude do povo diante desse perigo iminente. Com um exército desse na porta, o pânico é natural. Você mencionou que Isaías traz um alerta contra a atitude do povo. O que eles fizeram de tão errado diante do cerco inimigo? Eles não tentaram se defender? Diante do cerco inimigo, o povo e os líderes de Jerusalém tomaram duas atitudes que entristeceram profundamente o coração de Deus. A primeira atitude foi a preparação puramente militar e humana. O texto nos mostra, do versículo 8 ao versículo 11, que as pessoas começaram a correr para todos os lados. Elas inspecionaram as armas do palácio, reforçaram as muralhas da cidade, chegando a derrubar casas para usar as pedras no muro, e canalizaram a água das fontes para dentro da cidade, garantindo o abastecimento durante o cerco. Prestar atenção na segurança não era o erro. O erro grave está registrado no versículo 11, que diz: "Mas vocês não olharam para aquele que fez tudo isso, nem consideraram quem o planejou há muito tempo." O povo confiou cegamente na engenharia e nas armas, mas ignorou o Criador. Ah, entendi. Eles focaram 100% na força do braço humano e se esqueceram do lado espiritual. Mas você disse que foram duas atitudes que entristeceram a Deus. Se a primeira foi a preparação puramente física, qual foi a segunda? A segunda atitude foi o escapismo e a negação. O versículo 12 nos diz que o Senhor Deus chamava o povo naquele dia ao choro, ao luto e ao arrependimento. Mas, vejam o que acontece no versículo 13. Em vez de arrependimento, houve festa e alegria, matança de bois e ovelhas, comer carne e beber vinho. O povo olhou para a morte que parecia certa e decidiu ligar o botão do desespero, dizendo: "Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Era uma festa cínica, uma tentativa de anestesiar o medo através do prazer imediato. Uma festa no meio do caos. É impressionante. Mas e a liderança? Onde estavam os governantes? Os homens fortes do rei para colocar ordem nisso? O profeta cita alguém específico? Para ilustrar a podridão moral da liderança, Deus ordena que Isaías entregue uma mensagem específica a um homem chamado Sebna, o administrador do palácio. Sebna ocupava um cargo equivalente ao de um primeiro-ministro. Do versículo 15 ao versículo 18, descobrimos que, enquanto a nação estava prestes a ser destruída, Sebna estava preocupado com sua própria glória. Ele estava mandando cavar um túmulo luxuoso para si mesmo no alto da rocha e desfilando com carros de luxo. Ele estava mais focado no seu status e na sua imagem do que em salvar o seu povo. Por causa desse orgulho, Deus avisa que ele seria arrancado do cargo e lançado para longe, como uma bola em campo aberto. A soberba antecede a queda e Sebna foi tirado de cena. Mas a nação não poderia ficar sem liderança. Deus levanta alguém para substituir esse homem vaidoso? É nesse momento de crise que acontece uma virada importante, a entrada de Eliaquim. O versículo 20 nos mostra Deus dizendo: "Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim." Eliaquim entra em cena como uma promessa de restauração.
Deus promete vesti-lo com as roupas de autoridade de Sebna e entregar a ele a chave da casa de Davi. O versículo 22 traz uma das declarações mais fortes do capítulo. O que ele abrir ninguém poderá fechar, e o que ele fechar ninguém poderá abrir. Eliaquim governaria com o coração de um pai para os moradores de Jerusalém. Ele seria como um prego bem fincado em um lugar firme. Que história maravilhosa! Mas o nosso objetivo aqui não é apenas contar a história antiga. Então, vamos lá. Como a gente contextualiza isso? Como esse ativismo sem Deus que eles viveram se parece com o que nós vivemos hoje nas nossas próprias crises? Primeiramente, pense na nossa autossuficiência. Quando uma crise financeira, familiar ou de saúde bate à nossa porta, a nossa primeira reação atual é idêntica do povo de Jerusalém. Nós corremos para checar as nossas contas bancárias, os nossos diplomas, os nossos planos de contingência e as nossas estratégias. Confiamos tanto na nossa capacidade de resolver problemas que nos esquecemos de dobrar os joelhos e buscar a Deus. O texto nos ensina que o planejamento humano é válido, mas sem uma base espiritual e sem a dependência de Deus, ele se torna uma falsa ilusão de controle. Perfeito! E sobre a segunda atitude deles? O comamos e bebemos, esse escapismo, essa vontade de anestesiar a dor no meio da crise. Onde é que a gente enxerga isso na nossa sociedade atual? Vivemos na era da distração e do entretenimento. Quando o mundo ao redor parece caótico e pesado, a tendência da nossa sociedade é buscar anestesia nas redes sociais, no consumo desenfreado e na busca por prazer rápido. É o comamos e bebamos moderno. Em vez de pararmos para refletir, avaliar os nossos caminhos e buscar uma mudança real, nós preferimos ignorar a realidade através de distrações. Ok. Então, para encerrar, eu queria voltar na questão das lideranças, Sebna e Eliaquim. Como a figura deles dois molda a nossa visão de liderança hoje? E qual é a grande lição que Isaías 22 deixa para a nossa fé? A história de Sebna e Eliaquim nos faz olhar para as nossas prioridades e lideranças. Sebna representa a busca pela ostentação, pela marca pessoal e pela vaidade, mesmo quando as coisas estão desmoronando ao redor. Já Eliaquim aponta para o tipo de liderança e de postura que Deus aprova, o serviço com o coração de pai. Para nós, a chave de Davi que foi entregue a Eliaquim ganha um significado ainda maior no Novo Testamento, apontando diretamente para Jesus Cristo, que em Apocalipse é descrito como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O aprendizado final deste capítulo é muito claro. As nossas muralhas humanas podem falhar, os nossos líderes humanos podem nos decepcionar, mas a nossa segurança real e o nosso refúgio seguro nunca estarão nas estratégias que construímos, mas sim naquele que planejou todas as coisas desde o princípio. É com essa reflexão poderosa de Isaías 22 que encerramos o nosso mergulho nas Escrituras de hoje. Foi excelente ter você aqui comigo nessa jornada. Se esse conteúdo fez sentido e agregou valor para você, não guarde só para si. Me siga nas redes sociais, curta esse episódio e compartilhe com todos os seus amigos. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Deus te abençoe e a graça e a paz.